Olá, eu sou a Fabiana e hoje eu vou ler para você o capítulo 23 do livro Sexo e Destino. Rumei junto de Neves para o Instituto de Renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. A caminho, reconfortava-me ouvindo o companheiro asserenado, contente. Acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz, nutrindo júbilos novos. Luzia-lhe o olhar povoado de sonhos. E contava-me as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares queridos chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluíra nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis, cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos. A tarefa da renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados. As lágrimas vertidas no silêncio e as dores anônimas lhe haviam granjeado paz e luz. Mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam, atingira realizações sublimes em si própria, entesourando no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. De certo, não retornar à alçada glória angélica, mas, tanto quanto era possível, na condição em que renascera, voltara triunfante. Regozijava-me igualmente com as impressões que ouvia e, de propósito, fiz quanto pude para não ser inquirido acerca dos Torres, que, a meu ver, ainda estavam por aproveitar os merecimentos da missionária de abnegação que os servia. Receava embaciar o espelho de otimismo em que as esperanças do amigo se retratavam. Neves, talvez pelas mesmas razões, nada me perguntou sobre o genro e o neto, que, sem a guardiã maternal, se viam agora entregues a si mesmos. Fomos defrontados pelo instituto que demandávamos, o Almas Irmãs, assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação, exibia plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins, autêntica cidade por si. Inalava-se tranquilidade, alegria. Das aleias em verde repousante, flores tangidas pelo vento, figuravam-se acenos de boas-vindas. Rostos sorridentes no saudável, de permeio com os semblantes circunspectos que nos lançavam olhares de simpatia. Todas as idades aí se expressavam nos companheiros de ambos os sexos, os quais renteávamos satisfeitos. Bloco de casario sugeria universidades reunidas. Longe, porém, de encontrar representantes da psicopatia ligada às perturbações sexuais, eram criaturas de aparência ígida, a que nos acolhiam afetuosas. Neves, que ali aportara dias antes, interpelado por minha curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos. Entretanto, que eu modificasse qualquer conceituação prévia da obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados, em consequência de alucinações emotivas trazidas da terra, permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartado das falanges dementadas nas regiões tenebrosas. Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam tranquilos remanesciam de tragédias passionais intensamente vividas no mundo. Todavia, revelavam-se agora pacificados e lúcidos, quais as próprias personalidades humanas, depois de reprimir as crises de insânia, quando se rendem ao desequilíbrio mental. As elucidações, no entanto, se interromperam de brusco, porque atingíramos o ponto
em que nos cabiam tomar contato com Félix, antecipadamente avisado sobre nossa presença. O instrutor, contudo, prevenia-nos da impossibilidade de abraçar-nos de pronto. Aguardar-nos-ia mais tarde na própria residência. Enternecia-nos, entretanto, com grata surpresa. Belino Andrade, amigo que eu não via há precisamente 10 anos e com quem convivera intimamente em atividades outras, ali se achava a fim de iniciar-nos no conhecimento da casa. Abraçou-nos fraternalmente e, como que tomando os esclarecimentos que Neves empreendera, começou dizendo que pisávamos num hospital-escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham em maioria de estâncias purgatórias, após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões aviltantes por eles acalentados no plano físico. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia expiatória em que se demoravam, e somente depois de julgados dignos, entravam naquele pouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que se haviam precipitado. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguia, informando que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram, e tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que lhes sofreram os danos. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento. Na terra, volviam a aplicá-lo por meio de dificuldades e tentações na faina material, que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas. Apresentando-nos praças graciosas ou apreciando aspectos da paisagem, Belino comparou as finalidades do educandário aos centros de cultura superior existentes no mundo, que conferem títulos acadêmicos para o exercício de funções determinadas dentro da especialização profissional, e confrontou a arena terrestre com a esfera da prática, em que os alunos diplomados são impelidos às experiências e aos encargos que lhes fixam o mérito ou o demérito. Ali, a mente se rearticulava, aprendia, refazia, restaurava, mas, de modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo, a fim de incorporar em si mesma o valor das lições recebidas. Acrescentou que, a não ser as reencarnações compulsórias, por motivos prementes, o problema do regresso requeria considerações específicas e preparação adequada, razão pela qual muitos companheiros do Almas Irmãs se corporificavam na terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Dali, do estabelecimento, esses colegas que lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, o resguardavam e defendiam até a ocasião em que lhes fosse possível mergulhar no berço terreno, constituindo-se, dessa forma, famílias inteiras, em edificações e provas redentoras que, no fundo, representavam espiritualmente o trabalho do instinto entre os homens, como ocorre a múltiplas organizações congêneres e a outras numerosas associações consagradas à regeneração e ao progresso da alma, nas esferas de ação espiritual que circundam a Terra. Aquele hospital-escola qualificava-se dessa maneira na condição de posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando permanente contato com a vida humana. Cada individualidade reencarnada, com vínculos no Almas Irmãs, se encontra ali convenientemente fichada com todo o histórico
do que está realizando na reencarnação obtida, no qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos. Balanço esse que é examinável a qualquer momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrarem na desincumbência das obrigações a que se empenharam e conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Indaguei de Belino se conhecia a média geral de aproveitamento na comunidade, e ele informou que sim. Em 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava no coeficiente de cada 100 estudantes 18 vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. A minha nova inquirição sobre se os fracassados eram readmitidos informou que ninguém na Terra consegue avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com que os amigos desencarnados torcem pelo triunfo ou pelo aprimoramento parcial dos afeiçoados em serviço no mundo, e nem imaginar a desolação que lhes sacode o ânimo quando não logram abraçá-los de volta, mesmo ligeiramente renovados, para o suspirado convívio. Noticiou que os companheiros em malogro positivo, após a desencarnação, passam automaticamente às zonas inferiores, onde por vezes ainda se demoram por muito tempo, em desequilíbrio ou devassidão, conquanto nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados que intercedem por eles, junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Sabia, porém, de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores. Os aprendizes, que são laureados por meio de aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização, aí se honram com admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressem. Atingíramos, no entanto, comprido agregado de edifícios, nos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia. O sexo, por tema central, merecendo maior apreço. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo, com o interesse carinhoso de quem se internece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam, denotando cordialidade, sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Contudo, é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes, matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendia em construção apropositada. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia e outras discriminações. Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos, e tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, viera a saber que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penologia retinham proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes de lar na terra, e o segundo enfeixa enorme quantidade de espíritos conscientes
que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições, para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirigem. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos, antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Tornavam-se as elucidações de Belino cada vez mais interessantes e refletia, de minha parte, na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava. Havia 15 anos, longe de conhecer-lhe todos os monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, acolheu-nos amavelmente. Admirei-me. Não parecia o amigo que se apequenava no Rio para compartilhar-nos o trabalho. Reverenciado e querido, era ali distinguido dignatário do conhecimento superior, a quem a administração de nosso lar delegara responsabilidades vultosas, dirigente e comandante, pai e irmão. O ambiente no gabinete em que nos alojara, afetuoso, resumava simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Por trás da poltrona singela de que se servia, salientava-se tela de provações avantajadas, na qual a mão de pintor exímio gravara o retrato de nobre matrona em prece nas regiões inferiores. A mulher elevava os braços para o céu plúmbeo, que filtrava revérberos de luz, qual se lhe respondesse às rogativas, e em torno dela, magotes de espíritos conturbados a se rojarem no solo taciturno, entre consolados e estarrecidos. Registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Visitava as furnas de expiações pungentes, às vezes sozinha, de outras, acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando. Adotava criminosos desencarnados por filhos da alma e infundia-lhes o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando, ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal que ainda hoje a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias por almenara de amor. Prosseguiu relatando que nesse abrigo permanecem frequentemente mais de 1000 hóspedes, sempre substituídos uma vez que a benfeitora efetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméritas, com vistas à reencarnação na terra ou a estágios de retificação em outras paragens. E informou dever a ela que nomeava por irmã Damiana o primeiro contato com a verdade 80 anos antes. Guardava aquele quadro, confeccionado a pedido dele próprio, para não se esquecer, nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que for investido, da lama em que um dia se afundara e de que se vira arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Neves, porém, imprimiu novo rumo à palestra, colocando em relevo a satisfação de que nos sentíamos possuídos com a revista proveitosa nos órgãos de ensino que acabávamos de realizar, e os apontamentos se voltaram para as questões do sexo, que no Almas Irmãs assumiam aspectos inusitados. O irmão Regis explicou que também se surpreendera a princípio com o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista da desconsideração
com que autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabam, ressalvadas as exceções. E sublinhou com humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, aventávamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras, até agora menos aplicada nas técnicas da experiência humana. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual que danifica consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim procede, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Vaticinou que a Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar, presentemente, que masculinidade ou feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Tendo Neves formulado consulta sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitem ou que as aceitem. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar ou aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos
sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas, taxadas por anormais, são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se ainda que em muitos casos os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. E a ligeira pergunta que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra no que tange o assunto, Félix ponderou respeitoso que os homens não podem efetivamente alterar de chofre as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade na dissolução, entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. A conversação era fascinante, mas um companheiro de serviço veio avisar que Dona Beatriz se achava pronta a receber-nos. Demandamos o interior. O chefe apresentou-nos duas senhoras que lhe partilhavam o refúgio doméstico, Sara e Priscila, que lhe haviam sido irmãs consanguíneas na terra, ambas de cativante simpatia na lhaneza de trato. Notificou Félix que a princípio ali morava junto de colaboradores afeiçoados, no entanto, nos últimos anos, conseguira que as duas manas, servindo em outros setores, se transferissem para o Almas Irmãs, a fim de trabalharem juntos, preparando o futuro. Remanesciam os 3 de família cujos membros, em quase todo o conjunto, se achavam novamente domiciliados na esfera física e aparteando. Sara chasqueou, afiançando que não se demoraria a tomar o mesmo rumo. Parando de trecho a trecho para conhecer minudências do extenso átrio que atravessávamos, fiquei sabendo que o Instituto sustenta zonas residenciais, além dos edifícios reservados à administração, ao ensino, à subsistência e à hospitalização transitória. Aí se acomodam famílias inteiras, casais, espíritos em conjunções afetivas e repúblicas de estudiosos que se visitam ou recebem amigos de outras organizações e de outras plagas, efetuando excursões edificantes e recreativas, ou atendendo a empresas artísticas e assistenciais de permeio com as obrigações de rotina. Satisfazendo-nos as inquirições, Félix informou que Marita se encontrava naquele mesmo sítio, internada num parque destinado a convalescentes. Todavia, não nos encorajou o impulso de revê-la, assim de imediato, por achar-se bastante traumatizada com
um quanto tranquila. A desencarnação precoce acarretara-lhe prejuízos. Ele, porém, rogara de orientadores amigos as possíveis concessões, a fim de que fosse reposta com urgência no ambiente familiar do Rio, de modo a que não se perdessem medidas em andamento para o resgate do pretérito. O decesso prematuro representara fundo golpe no programa estabelecido ali, no Almas Irmãs, anos antes. Contudo, nutria a esperança de reparar as brechas, restituindo-a ao convívio dos entes caros pela reencarnação de emergência. Dessa forma, aproveitaria oportunidade e clima de serviço, a maneira de operário que muda de máquina sem se afastar da oficina. O processo alusivo ao retorno tramitava, desde a véspera, nos órgãos competentes, pelo que não julgava oportuno interessá-la em assuntos suscetíveis de lhe modificarem a mente, voltada para o reduto doméstico. Neves abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação, defendida por alguns religiosos na terra, ao que Félix enunciou. Sim, não nos é lícito desacreditar os ensinamentos religiosos. Há planos pré-fixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o deperecimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Não podemos, assim, olvidar que a consciência é livre para pensar e agir, tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais, mesmo quando jungida a consequências do passado culposo. E sorrindo rematou: qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, uma vez que todos somos consciências responsáveis. Nesse ínterim, fomos defrontados pelo aposento da senhora recém-desencarnada, a quem Sara e Priscila dispensavam cuidados especiais. Beatriz remoçara, no semblante, a circunspensão que lhe conhecíamos, mas nos olhos o clarão juvenil da criatura que retoma aspirações há muito esmaecidas. Neves aproximou-me, conversamos. Declarava-se encantada, agradecida aos hospedeiros. Falava como se estivessem no lar de pessoas desconhecidas, sem suspeitar das atenções que recebera de Félix antes de libertar-se do corpo enfermiço. A palestra deslizou sobre os patins da ternura recíproca, ela reconhecida e os anfitriões satisfeitos. Assuntos numerosos vieram à baila. Notava-se que Félix se empenhava em distraí-la, desentranhando-lhe o pensamento fincado no antigo lar. Todos nos esforçávamos para induzi-la a esquecimento construtivo. Entretanto, mesmo assim, adivinhando-nos a fase terminal do reencontro, aquele coração generoso de mulher não deixou de se patentear, lembrando a Neves que até aquele momento ainda não obtivera qualquer notícia da mãezinha que os precedera no mundo espiritual, tantos anos antes, como também rogava para que os circunstantes a favorecessem com uma visita na primeira oportunidade à casa que ficara na terra. Discípula aplicada do ambiente renovador em que se reconhecia, solicitou com os olhos marejados de pranto que lhe desculpássemos o apego à retaguarda, mas isso acontecia, acentuou com humildade e grandeza de alma, porque acreditava ter sido no mundo imensamente feliz, entre as mulheres mais felizes, ao lado de um esposo que, na apreciação dela, era dos companheiros mais leais do mundo e pai do melhor dos filhos. A noite avançara. Neves confortou-a, propiciando-lhe esperanças. E enquanto nos despedíamos, demandando o repouso, refleti na transformação do amigo que aprendera a colocar o amor por cima de mágoas recalcadas
e endereçar afetuoso sorriso para a filha confiante e adiando a verdade para momento oportuno. Fim do capítulo 23. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.